Olá, queridas almas, sejam todos bem-vindos a este canal. Hoje trago para vocês um tema que realmente é bastante relevante no processo das pessoas que estão em despertar espiritual. O tema diz o seguinte: despertar da consciência, porque muitos param no meio do caminho espiritual e não percebem. Se faz sentido para você, fica aqui comigo. O despertar espiritual é frequentemente associado a uma experiência súbita de expansão de consciência ou a um momento de profunda percepção interior. Muitas pessoas o veem como um ponto final, como se após esse evento toda a estrutura do ser estivesse automaticamente transformada. Contudo, sob uma visão mais profunda da evolução da consciência, o despertar representa apenas o início de um processo mais amplo. A reorganização gradual dos veículos ou campos internos do ser e a integração progressiva da consciência superior na personalidade humana. Na jornada evolutiva do ser humano, chega um momento em que a consciência começa a deslocar-se da identificação exclusiva com a personalidade, que é pensamentos, emoções e identidade construída, para uma percepção mais ampla da realidade. Surge então uma sensação de silêncio interior, maior presença e uma percepção de que existe algo além da mente comum. A pessoa começa a reconhecer uma consciência observadora, mais estável e mais profunda, que passa a iluminar a experiência humana. Esse primeiro movimento, contudo, ocorre, na maioria das vezes, predominantemente no plano mental. O despertar mental é o primeiro estágio do contato com a consciência superior. A mente, ao tornar-se mais sutil e receptiva, passa a refletir níveis mais elevados de percepção. A pessoa começa a compreender a unidade da vida, percebe a natureza transitória da personalidade e identifica a presença de uma consciência mais ampla que observa os pensamentos, emoções e experiências. Entretanto, é importante compreender um ponto fundamental, amplamente observado por diversos mestres contemporâneos. Muitas pessoas permanecem apenas neste despertar mental, diz Advaita Shanti. Nesse estágio, há clareza da consciência, percepção de silêncio interior e compreensão da unidade. Porém, a estrutura emocional e existencial ainda permanece condicionada. Nesses casos, a pessoa pode compreender profundamente a natureza da realidade, mas ainda apresenta bloqueios emocionais profundos, medos inconscientes, reatividade nas relações, defesas emocionais sutis, dificuldade de vulnerabilidade e abertura do coração. Isso ocorre porque a mente desperta mais rapidamente, enquanto o campo emocional e o corpo instintivo carregam condicionamentos mais antigos e densos. Assim, a consciência pode estar desperta, mas a personalidade ainda não foi reorganizada. Esse fenômeno pode gerar o que pode ser chamado de despertar parcial ou despertar não integrado. A pessoa percebe a unidade, mas ainda não vive essa unidade de forma encarnada. Existe clareza, mas não necessariamente transformação emocional profunda. Nesse contexto, surge também uma armadilha sutil do caminho espiritual, o refúgio na mente. A pessoa permanece no espaço de observação, silêncio e presença, porém utiliza esse estado como uma forma inconsciente de evitar emoções profundas, feridas antigas ou conteúdos que ainda precisam ser integrados. Assim, a espiritualidade torna-se claramente, porém
ainda não plenamente encarnada. A unidade é compreendida, mas não plenamente sentida. A consciência é percebida, mas ainda não integra nos diferentes níveis do ser. Essa compreensão é essencial, pois revela que o despertar mental, embora profundo, não representa o final do caminho espiritual, mas apenas o início de uma integração mais ampla. Entretanto, embora essa percepção represente um avanço significativo na evolução da consciência, ela não significa que todos os aspectos do ser tenham sido transformados. A personalidade humana é composta por múltiplos veículos, ou por vários campos. O corpo físico, o campo emocional ou astral, o campo mental e, acima deles, a consciência espiritual ou alma. Quando ocorre o despertar, é comum que a luz da consciência alcance primeiro o plano mental, onde a compreensão e a percepção tornam-se mais claras. Contudo, os demais campos ainda permanecem impregnados por condicionamentos acumulados ao longo da experiência encarnatória, e muitas vezes por influências coletivas e ancestrais. Assim, a mente desperta, mas o campo emocional pode permanecer reativo, condicionado e fechado. O campo físico pode continuar carregando tensões profundas, reflexos de padrões de defesa formados ao longo da vida. E a personalidade, embora iluminada pela percepção, ainda precisa reorganizar-se para refletir a consciência superior de forma estável. Esse estágio representa o início de uma fase de integração ou estruturação. Após o despertar, a luz da consciência começa a penetrar progressivamente nos diferentes níveis do ser. O campo emocional começa a ser iluminado, trazendo à superfície conteúdos reprimidos, memórias antigas e padrões de medo que antes permaneciam inconscientes. Esse processo não representa a regressão, mas a purificação e reorganização. Gradualmente, o coração começa a despertar. O despertar do coração corresponde à abertura do centro cardíaco e à dissolução das barreiras emocionais que sustentam a sensação de separação. Surge então uma sensação de unidade com a vida, uma compaixão espontânea e uma intimidade profunda com a existência. A pessoa passa a perceber não apenas através da mente, mas através de uma sensibilidade mais refinada e integrada. Neste estágio, a consciência começa a descer e a impregnar a natureza emocional, transformando-a. Ao mesmo tempo, ocorre uma reorganização do corpo físico e etérico. Tensões profundas começam a dissolver-se e o sistema nervoso adapta-se a uma frequência mais elevada. Esse processo é gradual e acompanha a integração dos níveis superiores na estrutura humana. Dessa forma, o despertar revela-se como um processo progressivo de alinhamento dos 4 campos do ser: o físico, o emocional, o mental e o espiritual. Inicialmente, a mente desperta e reconhece a realidade superior. Em seguida, o campo emocional é purificado e aberto, permitindo a expressão do amor e da compaixão. Posteriormente, o corpo físico e energético reorganizam-se para sustentar essa nova frequência. Por fim, a consciência espiritual passa a expressar-se de forma estável, através da personalidade integrada. Esse processo constitui o verdadeiro caminho em direção à iluminação. Portanto, não é apenas um momento de percepção, mas o resultado da integração completa dos campos do ser. Quando a mente, o coração, o corpo e a consciência espiritual encontram-se alinhados, a personalidade torna-se um instrumento claro da alma. A vida passa então a ser vivida a partir da unidade e não mais da separação. Esse entendimento traz uma visão mais ampla do despertar espiritual
e mostra o quanto o ser precisa se debruçar, trabalhando constantemente neste processo e de forma consciente. Mostra que o despertar não é um evento isolado, mas o início de uma reorganização profunda da estrutura humana. A consciência superior, ao emergir, inicia um processo de transformação gradual, iluminando cada nível do ser e dissolvendo as limitações da personalidade. Assim, o despertar marca o início de um novo ciclo evolutivo. A consciência, antes identificada com a forma, passa a reconhecer sua natureza essencial. E à medida que essa percepção se integra nos diferentes campos do ser, surge gradualmente o estado de iluminação. Não como uma experiência passageira, mas uma expressão estável da consciência encarnada. Dentro desta compreensão, surge também a necessidade de caminhos que auxiliem não apenas no despertar, mas na reintegração progressiva dos diferentes campos do ser. O método Kumara se insere exatamente nessa proposta, atuando no desenvolvimento integral da consciência através da reorganização dos 4 campos: mental, emocional, físico e espiritual. Ao considerar que o despertar pode ocorrer inicialmente apenas na mente, o método Kumara trabalha a reintegração posterior, auxiliando na libertação de condicionamentos emocionais, na reorganização mental, no alinhamento energético e no aprofundamento da consciência espiritual. Este processo favorece não apenas experiências de percepção, mas uma transformação gradual e estruturada do ser. Desta forma, o desenvolvimento espiritual deixa de ser apenas uma experiência momentânea e passa a tornar-se um caminho de amadurecimento consciente, no qual a pessoa aprende a estabilizar a consciência e reintegrar os diferentes níveis de sua própria existência. Esse é o caminho da evolução interior: despertar, reintegrar e iluminar. Um processo silencioso e profundo, no qual a luz da consciência é reorganizada gradualmente toda a estrutura do ser, até que a personalidade se torne, finalmente, um reflexo claro da realidade espiritual. Se fez sentido para você, então te convido para conhecer as técnicas do método de tratamento. Se fez sentido para você, então te convido para conhecer as técnicas de tratamento energético que o método Kumara oferece, que vão ajudar você a trilhar este caminho de uma forma mais consciente e com menos desafios. Espero que este vídeo e este conhecimento tenha auxiliado você na sua jornada, na sua caminhada evolutiva. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo mais informações e o meu contato. Eu receberei você com muita alegria para um processo de tratamento onde você vai superar muitos desafios, desbloquear alguns campos, reintegrar a sua personalidade fragmentada, recuperar e resgatar os seus fractais de alma e então começar este movimento de ascensão espiritual de forma estruturada. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!